Fala pessoal! Recentemente eu estive na Europa e uma das cidades que eu tive a oportunidade de conhecer foi Berlim, né? Capital da Alemanha. E uma vez estando em Berlim, eu certamente não poderia deixar de ir até o Muro de Berlim, né? Ou o que sobrou dele, que além de ser um polo artístico muito interessante, é literalmente um museu a céu aberto, onde é possível ver uma série de arte de rua provocativa, que traz muitas reflexões acerca da sociedade e da política. É um lugar absolutamente marcante para quem quiser pensar, refletir ou tentar entender o que aconteceu, pelo menos no Ocidente, nas últimas décadas, né? É um local certamente importante. Mas é também um lugar que eu gosto muito de trazer em aula um exemplo, uma provocação, uma brincadeira que envolve o Muro de Berlim, com o intuito de causar uma reflexão e também de nos fazer, né, fazer com que nós nos perguntemos sobre o quão arriscado é ter certezas absolutas, é ter certezas imutáveis dentro do campo da ciência, principalmente quando falamos aí das ciências sociais, principalmente aí quando falamos das humanidades. Qual é o limite do positivismo, né? O quão certo, o quão confiável é ter certezas imutáveis quando falamos das ciências sociais, ou certezas muito sólidas, muito bem construídas, né? Com o receio e, por que não dizer novamente, a provocação de que corremos o risco de, no final das contas, sermos cegados pela luz da ciência, do iluminismo, que deveria nos iluminar, né? Iluminar no sentido positivo, do esclarecimento do Kant, de trazer conhecimento e de nos fornecer aí ferramentas para viver em sociedade e buscar aí a emancipação do homem, né? Eu acho que olhar para o Muro de Berlim convida para uma reflexão dentro do campo das ciências sociais, uma vez que a queda do Muro de Berlim, que aconteceu mais ou menos que ao mesmo tempo, com uma série de revoluções dos países aí do leste europeu, que foram se rebelando contra a União Soviética e a lógica do comunismo soviético, e foram buscando outras alternativas, buscando a sua independência. E o Muro de Berlim, que cai em 89, é um grande simbolismo, né, do que aconteceria alguns anos depois, que finalmente é a dissolução da União Soviética, o fracasso do modelo do comunismo como elemento estruturador de sociedade, um projeto civilizatório. A queda do Muro de Berlim e, né, a consequente finalização, dissolução da União Soviética, vai trazer para parte dos cientistas sociais um certo olhar de que aparentemente nós já conhecemos tudo, nós já temos todas as respostas para as perguntas, né? Uma vez tendo um único projeto hegemônico de civilização, não há mais grandes conflitos a serem equacionados. É uma questão de um ajuste fino aqui ou outro ali, né? E o modelo de capitalismo já caminhando a direção da globalização, como nós vimos na virada dos anos 90 para os anos 2000, seria suficiente para dar conta, resolver todos os problemas da humanidade, né? Talvez o grande espírito desse discurso que eu estou trazendo para vocês, desse ponto de vista, vamos colocar assim, que de alguma forma permeou muito o imaginário dos cientistas sociais ao longo dos anos 90, está contido no livro O Fim da História, né, do Francis Fukuyama, né? Então, há essa expectativa, há esse olhar de que uma vez que o Muro de Berlim caiu, uma vez que a União Soviética não está mais posta e que o capitalismo mais do que nunca é hegemônico enquanto elemento estruturador civilizatório, não há mais grandes questões para serem debatidas, nós já sabemos as respostas de todas as perguntas, né?
O ponto é que, pouco mais de 10 anos após a queda do Muro de Berlim, essa hipótese mostrou-se absolutamente equivocada, né? Me refiro aqui ao atentado das Torres Gêmeas, né, em Nova York, em 11 de setembro, que mostrou que mesmo dentro de um espaço geopolítico e diplomático, onde o capitalismo é hegemônico e não está sendo frontalmente questionado, ou que não tem a concorrência de um outro projeto civilizatório, ainda assim há muitas contradições, ainda assim há muito que se discutir. E agora, trazendo um pouco mais para os tempos recentes, vamos falar da guerra da Rússia e da Ucrânia. Esse é um outro ponto, é um outro elemento que nos faz pensar que certamente a história estava longe de chegar ao seu fim, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Algo parecido aconteceu com os economistas, né, no começo dos anos 2000. E esse paralelo que eu gosto de trazer em sala de aula, essa reflexão que eu gosto de trazer, de que talvez, com todas as aspas, essa soberba de que, olha, nós já descobrimos todas as respostas, nós já sabemos fazer tudo, pode ser próprio, não apenas aí das ciências sociais mais raiz, vamos dizer assim, como a sociologia, a política, relações internacionais, mas mesmo os economistas, né, que tentam se desvencilhar um pouco mais dessa definição de ciência social, podem estar sujeitos, afinal, ainda é uma ciência social. Então, como eu dizia, no começo dos anos 2000, era muito comum dentro de uma ala dos economistas e que era majoritariamente representada, né, ou que estava muito bem posicionada nos entes macroeconômicos de grande poder e responsabilidade à época, como por exemplo o Fed, né, se acreditou, então, né, esses economistas entenderam que nós vivíamos, então, ali no começo dos anos 2000, um período chamado de grande moderação. Não havia mais grandes desafios para se decifrar com relação à economia, era simplesmente uma questão de um ajuste fino aqui e um ajuste fino ali, que já seria possível, então, controlar a economia do ponto de vista macro, aí, de taxas de juros, inflação, e evitar grandes crises e caminhar para um futuro triunfal e inabalável, né? Os economistas mal poderiam esperar pelo que iria acontecer em 2008. Em 2008 houve então a grande crise, uma crise global, né, que começou nos Estados Unidos, no setor imobiliário, né, a famosa crise do subprime, e isso fez com que, embora talvez nós economistas fôssemos capazes de responder todas as perguntas, né, que estavam postas naquele momento, aparentemente apareceram novas perguntas, né? Então, por isso, esse paralelo me parece fazer tanto sentido, né? Se os cientistas sociais, no primeiro momento, tinham essa percepção de que a história finalmente tinha acabado e que talvez vivêssemos um grande marasmo nas aulas de história, dali para frente, ou na construção dessa história, os economistas pensaram da mesma maneira, né? Essa é uma reflexão que eu gosto de trazer numa aula onde nós discutimos um artigo escrito pelo Paul Krugman, economista, recebeu o Prêmio Nobel de Economia em função aí de contribuições sólidas, né, dentro do aspecto do comércio internacional, do comércio exterior. E no calor do momento da crise de 2008, ele vai escrever aí esse artigo para o New York Times, bem provocativo, extremamente ácido, que é Why did economists get it so wrong? Né? Por que os economistas erraram tanto? Né? E então ele vai trazer uma discussão bem profunda, acho que para um artigo de jornal é bem grande até, esse artigo do Krugman, trazendo toda uma construção, né, do movimento do pensamento econômico ao longo do século XX, principalmente. Ele até traz referências um pouco mais antigas, mas ele vai se debruçar com um pouco mais de carinho para as mudanças ao longo do século XX, né? E ele traz algumas provocações. Um dos títulos, né, um dos subtítulos do artigo do Krugman, eu acho que é brilhante o nome,
se chama Mistaking Beauty for Truth, confundindo o que é belo com o que é real, a beleza com a verdade, né? Justamente para trazer essa provocação, né? De que os economistas talvez tenham se deixado apaixonar pelo método, pelas equações matemáticas e por todos esses instrumentos que de fato são valiosíssimos, mas uma vez que estamos falando de ciências sociais, o imponderável do ser humano eventualmente acaba prevalecendo, né? Então ele vai fazer essa provocação, né? Com relação ao pensamento econômico que foi hegemônico nesse período e que, a meu ver, cabe perfeitamente para olhar, né, para os cientistas sociais, para aqueles que se debruçaram sobre as humanidades, também aí no final dos anos 80, começo dos anos 90. Por isso que, quando a gente lê esse paper do Krugman, né, esse artigo do Krugman para o New York Times, eu gosto sempre de trazer essa provocação. Eu gosto sempre de lembrar que, olha, não é só na economia que essas coisas acontecem. Não são só os economistas que eventualmente vão aí mistake beauty for truth, né? Assumir que aquilo que é belo, consequentemente, vai ser verdadeiro, né? Isso também acontece em outros âmbitos das ciências sociais. E, por fim, né, tendo receio, né, essa reflexão eu acho que ela é fundamental, ela é importante, para evitar justamente que a luz que deveria nos iluminar com o conhecimento acabe por nos cegar, né? Falando do comportamento humano, falando de humanidades, talvez seja mais prudente ter uma abordagem muito mais socrática, só sei que nada sei, do que positivista, onde se há certezas absolutas e inquestionáveis. Por fim, uma curiosidade cultural, a época da queda do Muro de Berlim, o grupo chamado Scorpions, uma banda chamada Scorpions, uma banda alemã, compôs, né, mais ou menos naquele interim, uma música chamada Wind of Change, né, que muito se especula, muito se diz que é uma música que foi composta em função da queda do Muro de Berlim. Na verdade, os componentes da banda em shows nas antigas repúblicas da União Soviética, de alguma forma capturaram aquele espírito, capturaram aquele momento, aquela sede por mudança das pessoas, que levaram às revoluções de 89 nos países da antiga União Soviética, e que naturalmente resultaram na queda do Muro de Berlim, e também no fim da própria União Soviética. Então, essa música, né, acabou sendo marcada como um grande hino, uma grande representação deste espírito do tempo, que mudou tanta coisa na Europa e, por consequência, no resto do mundo também.